Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero já, de antemão, convidá-los para que abram as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Quero agradecer a Deus, louvar ao Senhor esta rica e valiosa oportunidade de poder mais uma vez, obrigado, estar nesta casa de oração abençoada, a qual recebe muito bem tanto a mim quanto a minha esposa e a toda a minha família. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Henrique. Amém, pastor? O Senhor é uma bênção. Que Deus continue guardando o Senhor, a sua casa, lhe enchendo mais e mais a dor do tempo do Espírito, lhe revestindo, lhe dando saúde. Que tudo aquilo que o Senhor tem depositado diante do altar, pedindo ao Senhor, que Deus ao tempo dele possa enviar. Ele sabe que o Senhor tem um coração totalmente voltado para a obra, uma sensibilidade muito grande. Isso é notável aqui na igreja, essa ação do Espírito Santo, esse agir de Deus. Isso vem muito da parte da liderança, né? E cobre toda a igreja. Que Deus continue, tá bem, pastor? O Senhor é uma bênção. Feliz de ter o carinho do Senhor sobre a minha vida. Que Deus abençoe muito a sua esposa, toda a sua casa. Amém. Aos ministros que auxiliam o pastor Henrique aqui, porque o pastor não faz a obra sozinho, a cada obreiro, a cada obreira, a toda a mídia, a todos, que Deus abençoe muitíssimo a vida de cada um de vocês, de cada membro desta igreja. Que a boa mão do Senhor continue sobre as vossas, tá? Hoje eu vim acompanhado da minha querida e amada esposa Carol Góes, a qual a igreja conhece muito bem. Grande é a dificuldade de eu pregar perto dela, é uma responsa enorme, mas eu creio que Deus há de agir de misericórdia para com minha vida, tá? Também veio dois filhinhos nossos, né? Pedro Henrique, que é o meu segundo filho, né? Dos 5, e o último, que é o Mateus Lucas, nosso caçulinha de 1 ano, que ali está. Pastor Henrique, também hoje eu tenho a honra de ter a presença comigo de um amigo, de um irmão de caminhada ministerial, pastor auxiliar lá da Divec, do Largo do Bicão, pastor Pedro. Amém. Pastor Pedro é um exímio pregador da palavra, pastor Henrique. Pós-culto o senhor vai conhecê-lo. E ele me deu a honra de estar hoje. Difícil, esse homem tem uma brecha na agenda dele. Foi lá em casa, me deu a honra de tomar um café junto. Deu, chovendo pra caramba, né? Teve um contratempozinho lá com o carro, que depois do culto eu lhe explico, né? Geramos mais uma história para contar, né, pastor? Deus é bom. Muito feliz de ter o senhor aqui, tá bom? O senhor é uma bênção na minha vida. Tem uns 10 anos vai fazer que eu tenho amizade do pastor Pedro, e ele é um diferencial muito grande para a minha vida ministerial. Que Deus continue abençoando o senhor, meu irmão, meu amigo. Uma honra, tá bom, ter o senhor aqui comigo hoje, tá? Vamos lá, gente. Muita gente boa aí. Meus seminaristas ali abençoados, Gabriel, Vinícius, 2 pregadores também da palavra. Amém. A qual tenho a honra lá de estar licionando para eles. Que Deus abençoe. Vocês são uma benção. Campo de Barão de Petrópolis é uma benção. Só tem obreiro igual vocês, abençoados. Vamos lá, gente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Se tem alguém aqui que eu deixei de saudar, que eu não estou vendo, sou meio cego. Mas Deus abençoe a todos. Amém, igreja? Versículo 40. Luiz, meu amigo, professor também, feliz de te ver aqui. Amém, então é uma benção. A última vez que eu te vi foi na Mineira. E já tem um tempo, né? Atendendo lá aquela igreja abençoada. Que Deus te guarde. Isso é uma benção, está muito bem. Pastor Henrique é homem de oração mesmo. Trazer o obreiro igual você, aprovado, irmão. Isso é de joelho mesmo. Amém, um mestre da palavra. Você está bem, pastor Henrique, coisa boa. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40, diz assim: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, amém? Somente
até que tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Amém? Quero ministrar debaixo de um tema simples, ligado à temática proposta para a festividade. O Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, Deus vai te surpreender. Amém? Guarde esse tema, Deus vai te surpreender. Amém, igreja? Ao final, depois, você que quiser, poxa, eu gosto do Tiago Góes, acompanha o ministério dele, ou se você não me conhece, está me conhecendo hoje, e sentindo no coração, porque quero abençoar ele, não se retenha, eu creio que Deus vai te abençoar em dobro. Eu tenho os meus materiais, a maioria aqui já conhece, a maioria aqui já pôde semear na minha vida, já me abençoou. Então você que quiser, ao final, tem coisa boa aí, para onde quer que a gente vá, eu, tanto quanto a minha esposa, a gente costuma estar aí na obra de segunda a segunda, pregando direto, às vezes de manhã, tarde, noite. A gente gosta muito do que Deus chamou a gente para fazer, e a gente não coloca nenhum tipo de dificuldade. Costumo dizer, tendo saúde, mas voz chamou, tem uma brecha ali, a gente vai aonde quer que seja, amém? E a gente sempre pensa em ser minimamente pesado para as igrejas que nos convidam, por mais que a gente seja muito bem abençoado, a gente tenta ajudar de alguma forma, e essa forma são os materiais que a gente leva. Então, vocês sabem que lá em casa a gente tem uma família grande, eu costumo brincar que a gente não tem filhos, a gente tem creche, né? Pastor Pedro ficou um pouquinho lá, viu que o negócio é de verdade, né, pastor? O negócio é sério, amém? Então eu costumo dizer que para cada filho que eu tenho um trabalho, cada filho que eu tenho tem um trabalho, igual naquela série Todo Mundo Odeia o Chris, a Rochelle diz que o marido dela tem 3 empregos, Carol pode dizer que eu tenho 5, tá bom? Professor de badeja, professor particular, meu próprio seminário, pregador, eu vendo os docinhos maravilhosos que a minha esposa faz, e a minha lojinha de material evangélico também, e Deus tem abençoado. Então, ao final, você que quiser, vou estar ali, o meu filho vai estar numa mesa ali com os materiais, tem a palha italiana, eu creio que a maioria aqui já comeu, e percebeu que eu não minto quando eu digo que a minha esposa é a melhor cozinheira que existe na face da terra. Amém? Arrisco dizer, se tiver outras dimensões, vai ser difícil alguém poder barrar ela em qualquer dimensão que existir. Amém? Eu sou um varão muito abençoado, graças a Deus, tá? Então tem a palha de leite ninho, chocolate trunfado, o preço é o mesmo, é 3, 2 é 5, 4 é 10, levou 10 palha, paga R$20. E tem alguns materiais aqui lindos, Bíblia BKJ, tá? De 3 cores, clássica, preta e branca. Essa Bíblia é linda, é um presente maravilhoso para você já comprar, deixar guardada para dar para alguém no Natal, ou presentear alguém de aniversário. Bíblia toda trabalhada, fininha, ultra fina, para você levar para onde você quiser. Tem branca, tem preta e tem a clássica. Na BV Books ela custa R$100, irmão, amém? Na minha mão é R$80. Tem uma King James de estudo, letra grande, melhor, hiper grande, com os versículos mais difíceis explicados em notas de rodapé, uma Bíblia maravilhosa, tá? Com uma profundidade para quem gosta de mergulhar nas escrituras, R$140, uma Bíblia de estudo com letra grande, King James, R$140, só comigo, tá bom? E tem também a King James para mulher, que eu trouxe hoje aí, linda, de estudo também, é um pouquinho mais caro, R$160, mas quando você vê a obra, ela é linda, tá? Você que quiser, tá me abençoando, procura ali, tem essa harpa aqui, pastor Henrique, aqui, o senhor dá para sua esposa, que coisa linda, capa dura, harpa, ó, linda, só tem uma, que acabou tudo, só deu para trazer uma, a harpa avivada de corim, com refrão em vermelho, capa dura, toda trabalhada, já até aqui, já não vou nem mais anunciar, porque só tem ela, amém, já foi, tá bom? Coisa boa, tá? Então você que quiser, você que quiser, tem outras obras aqui, tá bom? Tiago, eu gosto de devocional, Café com o Espírito Santo, de Charles Spurgeon. Tiago, eu gosto de um estudo mais aprofundado, tipologia bíblica. Aqui você vai aprender sobre os símbolos da Bíblia. Por exemplo, você vai aprender que na Bíblia nem sempre serpente aponta para o diabo, também pode apontar para Cristo. Que isso, Tiago? Serpente aponta para Cristo? Isso é uma tipologia de Cristo. Isso, entre outras coisas, você vai aprender nesse livro aqui, maravilhoso. A Fé dos Demônios, Eles Creem e Tremem. É um livro terrível, de Jonathan Edwards, é uma mensagem dele que virou um livro, tá? Batalha Espiritual, a Guerra contra as Forças do Mal. E Paulo, o Apóstolo da Fé, biografia
completa, tá? Ao final, só ir ali na porta, tem 15 títulos diferentes de livros. Lembrando, um é 30, 2 é 55, 4 é 100, valores acima de R$100, parcelo em até 3 vezes sem juros, tá bom? Aceito Pix, TED, DOC, auxílio emergencial, Caixa Tem, cheque. E hoje, como eu gosto do pastor Henrique e amo essa igreja, vou abrir a sessão e vou aceitar aquele negocinho que ninguém mais está usando, dinheiro. Tá vivo, se você tiver aí, hoje eu vou aceitar. Amém, igreja? Meus amados, nós estamos diante de um texto que dispensa uma explicação pormenorizada, por ser uma narrativa que, acredito eu, que é de grande conhecimento de todos que estão aqui na nave da igreja. Em algum momento, com certeza, você já ouviu alguma saudação, alguma palavra introdutória, uma mensagem, ou até mesmo participou de uma campanha onde a temática estava baseada no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. É um texto que todos, tantos aqueles que frequentam a igreja de forma assídua, ou aqueles que vêm somente de vez em quando, já ouviram alguma menção sobre esta batalha que nos é narrada no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Então, o cenário é esse: é um campo de batalha. Duas nações estão ali. De um lado, o exército da Filisteia, de outro, o exército israelita. O que está acontecendo aqui, pastor Henrique, é algo que é peculiar nas narrativas da Bíblia Sagrada, porém era algo muito comum dentro do cenário histórico, no âmbito de batalhas que aconteciam naquela época. O que está acontecendo aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, tem por nome, esse nome é dado, até mesmo é mencionado, pelos teólogos que compuseram a Bíblia NVI arqueológica de estudo. Eles chamam esse embate aqui de duelo dos campeões, onde um guerreiro era selecionado para representar a sua nação no campo de batalha, tendo em vista evitar um derramamento desnecessário de sangue, que não daria benefício nem para uma nação, nem para outra nação. Então, um guerreiro ali era selecionado, e o que ocorreria? A nação a qual fosse representada pelo guerreiro que fosse derrotado, se tornaria escravo da nação representada pelo guerreiro vencedor. Então, há muitas coisas em jogo ali no campo de batalha, porque a nação derrotada se tornaria escrava, teria a sua história findada, os seus projetos e sonhos enterrados. Então, naquele campo de batalha ali, está em jogo a continuação de uma história, a concretização de projetos, a libertação. Então, do lado do exército filisteu, ele já tem o seu guerreiro, o gigante experimentado guerreiro Golias, que segundo o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 4, ele tinha um tamanho aproximado de quase 3 metros. Aqui você vai ver a metragem na forma de como eles mediam naquela época, dependendo da sua tradução, vai estar aí 6 côvados em um palmo, sempre lembrando que um côvado era equivalente a aproximadamente 45 centímetros, e eles usavam como base o dedo maior da mão até a ponta do cotovelo. Então você faz a conta ali, você chega a quase 3 metros, que é um tamanho anormal, não é um tamanho comum, a não ser se você esteja vendo basquete da NBA nos Estados Unidos, que os camaradas são extremamente gigantes, não é um tamanho que você acha a todo tempo. Por exemplo, aqui na igreja não deve ter ninguém de 2 metros. Tem alguém aqui que tem 2 metros? Não? Não tem? Quem tem 2 metros? Tá aí ele, cadê? A senhora tem 2 metros? Ah, seu filho? Ah, só tem um. Amém. Eu tive pregando esses dias numa consagração raiz, que eles chamam, uma bem raiz, e tinha um pastor lá que era maior que eu, pastor, o Wallace. Eu até brinquei com ele, fico feliz quando eu encontro alguém que é maior que eu. Ele era bem altão mesmo, que eu costumo sempre ser o mais alto. Eu não tenho nem 2 metros, tenho 1,88 m, 1,89 m. Golias tinha quase 3 metros de altura, e ele era um guerreiro experimentado. Ao olhar para o lado de Israel, a princípio não tinha ninguém
para representar Israel no campo de batalha. Israel estava passando vergonha no campo de batalha, porque o líder estava fora da direção. E os liderados acabam sendo um reflexo de quem os lidera. Então o povo estava indo na direção de Saul. Estavam tudo amedrontados no campo de batalha. Aquele Saul que ali está é um covarde, com a sua comunhão quebrada com Deus. É bem verdade que nem sempre Saul foi assim. Afinal de contas, ele é o primeiro rei de Israel escolhido por Deus. Já vista que você possa ter em algum momento ouvido de alguém por aí que Deus não escolheu Saul, e eu sempre digo que isso é uma informação no mínimo equivocada. Amém? Porque se é para ter um rei em Israel, quem vai escolher é Deus. Podemos dizer que Deus não queria um rei para aquele momento, mas Deus sabia, óbvio, dentro da sua onisciência, que em algum momento aconteceria essa transição de teocracia direta para uma teocracia indireta, denominada de monarquia. Se você pegar o livro de Deuteronômio, no capítulo 17, no versículo 14, Deus já alertava o povo através de Moisés: quando vocês levantarem um povo para a minha nação, não escolham ninguém de fora. Então, Deus já sabia, óbvio que isso aconteceria, mas não precisaria ser naquele momento ali, de primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. Só que se é para ter, quem vai escolher é Deus. Tanto que Deus revela para Samuel, um dia antes da chegada de Saul, que Saul está vindo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, só botar aí versículo 15 e o versículo 16. O texto diz que um dia antes da chegada de Saul até Samuel, Deus se apresenta e diz: eis que virá até ti um homem da tribo de Benjamim, Saul, filho de Quis. Versículo 16: e tu ungirás ele. Quem está mandando ungir é quem, pastor? Se é Deus que está mandando ungir, quem está escolhendo é quem? Por quê? Porque Saul era um homem diferenciado. A gente precisa de 1, 2, 3 versículos para caracterizar o caráter de Saul. Quem é Saul? Início do capítulo 9, de primeiro livro de Samuel. É alguém que está saindo da casa do seu pai para ir procurar as jumentas que eram de posse de seu pai. Repare que o autor sagrado fez questão de identificar qual foi o animal que se perdeu e quem era o dono do animal. Nada na Bíblia é por acaso, tudo tem um porquê. A Bíblia quer que a gente saiba, o autor sagrado quer que a gente saiba qual foi o tipo de animal e quem era o dono dos animais que se perderam. O pai de Saul e o jumento, e o animal que tinha se perdido era o jumento. Pronto, já temos o caráter de Saul definido. Porque quando você pega a classificação monetária dos animais na época, o jumento está lá embaixo, não vale nada. Então você está vendo um homem que é fiel ao pai no pouco dentro da casa. Você está vendo um homem, Saul, que é fiel ao pai no pouco dentro da casa. E quem é fiel ao pai no pouco dentro da casa, Deus prepara caminho de honra. Saiu para ir procurar jumento, se tornaria o primeiro rei de Israel. Quem é Saul? Um homem extremamente corajoso. Quando Naás veio contra Israel e não tinha ninguém para tomar a frente daquela batalha, e alguém chegou para Naás e disse: vamos fazer uma aliança. Naás falou: quer aliança? Tá bom, pega todo varão de Israel, manda arrancar o olho direito e colocar diante dos meus pés. Quem que Deus levantou para tomar a frente dessa batalha? Saul. Um homem extremamente corajoso. Um homem que ganhou tanta condição, fez tanto, que chegou a um ponto que ele começou a fazer o que não era para fazer, e deixou de ser o que era para ser. E para Deus, primeiramente, o que vai contar nunca é o que eu faço, mas é quem eu sou. Porque não adianta fazer se eu não sou aquilo que Deus quer que eu seja. Mas se eu for aquilo que Deus quer que eu seja, automaticamente só vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Saul sacrificou quando não era para sacrificar, e não obedeceu quando era para obedecer. E por causa disso ele vai perder toda a condição que Deus deu para ele. E por que ele fez isso? Porque Samuel deu uma ordem para ele: eu vou ali, aguarda 7 dias, eu estou voltando. Só que passou 7 dias, quando Saul viu a multidão se dispensar, ele ficou com medo de perder a atenção dos homens. Aí ele foi fazer o que não era para fazer. Para quê? Para atrair a atenção dos homens. Mas automaticamente ele vai perder a presença de Deus. Quando Samuel chega, ele diz: homem, o que tu fizeste? Ainda hoje Deus confirmaria o teu reinado. Por conta disso, Deus rasga, Deus tira.
Só que Samuel gostava de Saul. Bom, Saul reinou aproximadamente 40 anos. Então Samuel está com ele ali esse tempo. Samuel tinha um gosto por Saul. Que é isso, Tiago? Tinha. A ponto de Deus ter que descer para puxar a orelha de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Deus vem até Samuel e diz: até quando tu terás dó de Saul, visto que eu já o rejeitei. A expressão no hebraico bíblico padó traz uma significância dentro de tal texto de lamento. Dentro de lamento. Samuel está lamentando por aquilo que Deus mandou deixar para trás. Samuel está lamentando por aquilo que Deus já havia rejeitado. Enquanto Samuel estava preso aquilo que era para ficar para trás, o vaso estava vazio e ele não conseguia ver o novo projeto que estava à frente. Aí Deus teve que vir para puxar a orelha. Ele puxa a orelha de Samuel: até quando? Enche o teu vaso, se está mandando encher porque estava vazio, e vem para a casa de Jessé o belemita, porque eu já tenho provido um novo rei para ameaçar. Quando Samuel chega lá, Samuel está meio na carne ainda. Por quê? Porque quando ele vê o primeiro filho de Jessé, ele já fica todo animado, todo bonitão, cheio de aparência, todo pomposo. Samuel diz: é o cara. Aí tá o tal, é esse aí. Aí deu novamente, tem que vir até Samuel, dá-lhe um puxão de orelha e falar: Samuel, tu ainda não aprendeu ou esqueceu que eu não vejo? Para mim o que conta não é o que está pelo lado de fora, não é a aparência, mas é o que está interna ali. Samuel, debaixo dessa exortação, mas não é você, vai passar filho por filho. Quando pensa que se acabou os jovens, Samuel vai perguntar para Jessé: Jessé, acabou, não tem mais ninguém? Jessé mais cabisbaixo, triste. Tem um, está lá atrás, cuidando das ovelhas. Pensou que Samuel já olhou e falou: só sobrou ele, não tem mais nenhum, só tem ele. Só tem ele. Então faz o seguinte: não senta ninguém na mesa, manda chamar o menor. Quando ele chega, versículo 13, capítulo 16, diz que ele vai derramar o azeite sobre a cabeça de Davi, e o versículo é finalizado assim: e o Espírito de Deus se apossou de Davi. Olhe para mim aqui, eu preciso que você entenda isso aqui. A necessidade de construir essa linha de raciocínio é para que você compreenda que gigantes não caem no campo de batalha de qualquer maneira. O nosso inimigo não tem medo de performance, de grito e nem de cara feia. Davi não caiu de paraquedas naquele campo de batalha. 2 pontos são frisados aqui em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 e versículo 13. Primeiro, Davi foi chamado. Ele não se apresentou até ser chamado. Ele sabia que tinha visita na casa. Quem está ali é um camarada que é juiz, que é profeta e que é sacerdote. A visita de Samuel trazia alarde, trazia visibilidade. Então ele sabia que tinha alguém importante na casa. Mas ele só vai comparecer, pastor, quando foi chamado. Primeiro ponto é o chamado, porque tem muita gente entrando em guerras e que não foram chamados para guerrear. Segundo ponto, a presença de Deus. O texto diz que o Espírito de Deus se apossou dele. Nunca entre numa batalha sem a presença de Deus na tua vida. Só que presença de Deus não é para quem quer. Presença de Deus é para quem se prepara. Porque se para entrar na presença de um rei como um mortal que já está morto, Esté, segundo o capítulo 2, se preparou 1 ano, 6 meses, derramando óleo sobre a sua cabeça. Vai eu, Tiago Góes, querer entrar na presença de um rei transcendente, emanente, onipotente, imutável, oh aleluia, o Senhor dos exércitos, de qualquer maneira, tem que ter óleo sobre a cabeça. Tiago espiritualizou um monte, explica para mim esse negócio.
Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, que nunca falte óleo sobre a sua cabeça, e sempre sejam alvas as suas vestes. Ter óleo sobre a cabeça significa ter vida santificada, oh, aleluia. Não dá para querer carregar a presença de Deus vivendo de qualquer maneira, rapaz. Então quer dizer que se eu carrego a presença de Deus, eu estou isento de errar? Não. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Não estou aqui para pregar um padrão de super santidade, não sou maluco. Iria para o inferno, porque estaria pregando uma mentira. Enquanto nós estivermos nessa natureza pecaminosa, estamos sujeitos a sofrer acidente. Mas entre se acidentar e gostar de viver acidentado há uma diferença. Entre errar e viver no erro há uma enorme diferença. Quem busca ter vida santificada não aceita viver uma vida no erro. Quem busca ter vida santificada não aceita na sua vida aquilo que vem para te separar de quem te santifica. Mas esse também não é um assunto para hoje. É só para a gente entender que não dá para entrar no campo de batalha de qualquer maneira, perder e querer botar a culpa em Deus. Davi foi chamado, presença de Deus, amém? É só um gostinho, isso aí de outro dia a gente trabalha com mais, por causa do horário que é curto, eu tenho outros pontos aqui que quero me aprofundar mais. Olhe para mim. Logo em seguida, quando Deus recebe a presença, Deus agora vai preparar o cenário para apresentar Davi. No versículo 14, Saul agora vai ficar doidão. O Espírito de Deus se sai, vem um espírito de atormentação, Saul está doidão. Só fica tranquilo se ouvir uma boa música. E logo alguém vai ver isso e vai indicar um bom músico. Muito bom essa indicação. Viajo nisso porque o camarada que vai indicar Davi não tem o nome dele mencionado. Mas ele é um camarada que tem patente e tem condição. Por que ele tem patente e tem condição? Porque ele está perto do rei, o rei está doidão, não é qualquer um que fica perto do rei. O rei quer cortar a cabeça, filho. E o que sai da boca dele, o rei valoriza. Então é alguém que tem patente e o que ele fala, o rei valoriza. É esse camarada que vai indicar Davi. Ele vai falar: rei, eu conheço um. Sabe, pode te ajudar, por quê? Sabe tocar. Além disso, é valente, sem zoom de palavras, tem uma gentil presença, é animoso. Quando solta o homem de guerra, essas características já mexe comigo. Porque eu fico pensando, que guerra que aquele novinho tinha lutado até aquele momento, a não ser o urso e o leão, mas ninguém sabia, que era só ele e Deus. Aí o Espírito Santo falou assim: meu filho, quando eu quero te apresentar para alguém, eu revelo para as pessoas as características que só eu sei que você tem. Eu falei: rapaz, não vai precisar de carta escrita, sou eu que vou falar. Eu falei: eita. Aí o principal, a sétima, que o camarada vai falar: e Deus é com ele. Opa, manda chamar. Só que mexe comigo como Davi era humilde. Por quê? Ele já sabe que é o novo rei. E o que que tem? E o que que tem? Que ele foi chamado para tocar a harpa, para alguém continuar sentado naquilo que ele sabe que é dele. Rapaz, isso mexe comigo. Porque Davi tocava a harpa para Saul continuar sentado no trono. E quando tu tem hoje gente torcendo para a tua queda, para ele sentar no teu lugar, e quando tu tem hoje torcendo para você cair, para ele te usar como um degrau para ele chegar onde ele quer chegar, Saul vai me ensinar, ou melhor, Davi vai me ensinar, que aquilo que Deus falou que é meu, eu não vou precisar ver a vergonha de ninguém, eu não vou precisar ver a queda de ninguém, eu não vou precisar derrubar ninguém, oh aleluia, para sentar ou para chegar onde Deus falou que vai me colocar, oh aleluia. Davi tinha uma característica de servo, oh aleluia, e um tipo de pessoa que Deus adora honrar são os servos. Que é isso? É Bíblia? É Bíblia. João capítulo 12, se não me falha a memória, é o versículo 24 ou é o 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, o meu servo também estará, e o meu pai o honrará. Rapaz, o servo tem a presença do filho e a honra do pai. Isso é tremendo demais. Davi é um homem sensacional, porque ele ganhou notoriedade. Ele está tocando harpa diante do rei, o novinho está famoso.
Mas todo dia, segundo o versículo 15 de 1 livro de Samuel, capítulo 17, ele voltava para cuidar das ovelhas do seu pai. Pastor, ele já chegou numa obra grande, que todo mundo via ele fazendo. Ó, quando o novinho toca harpa, o rei fica tranquilo. O novinho está com moral. Mas todo dia ele voltava para cuidar das ovelhas do pai. Uma obra que ninguém via, mas o pai valorizava. Reparou? Ele havia chegado nas obras grandes, mas não abriu mão das obras pequenas. E sabe uma coisa que mexe com o meu coração? Que Deus é especialista em abençoar a vida daqueles que se dedicam na obra sem visar ter visibilidade, sem segundas intenções, sem interesse. Oh, aleluia! Porque não foi tocando harpa para Saul que o caminho de honra para Davi foi construído, mas foi cuidando das ovelhas do pai. Porque o versículo 17 diz que quando ele estava cuidando das ovelhas, o pai chama ele e fala: toma esses alimentos e leva para os teus irmãos no campo de batalha. Oh, aleluia! O fato dele valorizar as obras que ninguém valorizava fez ele para o campo de batalha com alimento para levar. Não foi de mão vazia. Por quê? Porque ele não está indo para ser vítima, ele está indo para fazer a diferença. Quando ele chega no campo de batalha, o cenário é aquele que eu descrevi no início. O representante, isso aqui é interessante, o representante dos inimigos está lá, Golias. Ele está gritando: não tem ninguém aí não! Rapaz, quando Davi ouviu Golias zombando, ele não tem sangue de barata. A veia pulsou. Ele vai abrir a boca e vai dizer: quem é esse sem aliança para estar com essa marra toda? Daqui a pouco tem uma proposta do rei pairando pelo arraial. Quem for para o campo de batalha lutar contra o gigante, o rei vai honrar. Agora sim chegou a hora de Davi se apresentar. Agora não é hora de se acomodar. Agora é hora de bater no peito e falar: estou aqui para isso. Sabe o que é interessante? Ele se apresenta para o rei. O rei nem lembrava quem ele é. Subentende que se passou um tempo, desde a época que ele tocava a harpa, para aquele período de guerra. Ele não lembra quem ele é. Nem conhece, não, nem sei quem você é. Já lutou com quem? Matei um urso. Deus me deu vitória contra um leão. Quem viu? Era aí Deus. Ele vai aceitar a proposta de Davi, irmão, tudo dá glória, porque a gente é pentecostal doido. Porque se você olhar friamente para o texto não tem lógica. Lembra no início da mensagem que eu falei que está em jogo no campo de batalha? A libertação, a continuação da história de uma nação, a continuação ou a concretização de projetos. Ele está confiando tudo isso na mão de um novinho que ninguém nunca viu lutar em lugar nenhum. Quem está olhando está dizendo: o rei está maluco. O rei está doido. Quem é esse Davi? Imagina um dos irmãos chamar e falar: meu irmão, é Davi, nunca matou uma barata, vai dar ruim. Ele é maluco? Ele tem problema de cabeça? Tem TDAH? O que ele tem? É doido? Sei lá, ele faz umas coisas meio sem noção. Sabe por que Saul está deixando Davi? Porque quando Saul olha para Davi, ele vai identificar algo que um dia ele já teve: as marcas de um escolhido. E Saul entendia que quem é escolhido por Deus e permanece na posição que Deus colocou, não tem nação inimiga, não tem gigante, não tem muralha que possa pará-lo, derrubá-lo, aleluia, no campo de batalha. Logo Saul vai fazer algo, pastor Henrique, até então é inédito: vai tirar sua armadura de rei. Você não vai ver na Bíblia inteira isso acontecer, a não ser aqui e depois o filho dele, o Jonatas, que vai fazer a mesma coisa. Depois tu não vê mais o rei tirar sua armadura para dar para um soldado, quem dirá para um garoto que nem soldado era. Ele tira a sua armadura, dá para Davi, pega a sua espada e fala: está aqui. A intenção de Saul era boa, sim ou não? Mas de boas intenções o inferno está cheio. Porque a boa intenção do homem vai paralisar o propósito de Deus. Por quê?
Qual era o propósito de Deus? Colocar Davi no campo de batalha. Mas enquanto ele está com a armadura de Saul, ele nem conseguia se movimentar. É nessa hora que ele tira a armadura, larga a espada, e nasce o versículo que eu li para vocês no início. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Oh glória! Imagina a meia dúzia de soldados que ficou, quando viu Davi tirando a armadura, largando a espada e pegando um pedaço de pau. Alguém olhou e disse: esse novinho é mais doido do que o rei. É coisa de maluco. Ele abriu mão da espada do grande rei Saul, abriu mão da armadura, para ir com um pedaço de pau, com um cajado. Eu perguntei para o Espírito Santo: por que, Senhor? E Deus falou comigo. Deus falou assim: meu filho, é simples. Quando eu dei vitória para Davi contra o urso, ele estava com a armadura de Saul ou com o cajado na mão? Eu falei: peguei. Quando eu dei vitória para Davi contra o leão, ele estava com a espada de Saul ou estava com o cajado na mão? Eu falei: com o cajado. Então eu entendi o que Deus queria dizer. Aquele cajado representava o aleluia, as experiências que Deus havia gerado com Davi, e as experiências que Davi havia gerado com Deus. Deus gritou para mim: meu filho, nunca abra mão num campo de batalha das experiências que eu gerei contigo. Você não chegou até aqui, não caiu de paraquedas. Foram as experiências, oh aleluia. Sabe qual é o problema do homem, pastor? Julga muito pela aparência. Tem alguém que olha e diz: a oratória não é boa, não tem graduação em teologia, não tem nem 10 mil seguidores no Instagram, não conheço, nunca vi, não tem cargo eclesiástico. Te julgam pela aparência, mas eu aprendi com o Espírito Santo que não dá para Deus honrar em público quem primeiro não construiu uma história de experiência com Deus no secreto. Céu e calabadaravasaio. Mal sabem eles que a honra de Deus em público é o resultado de experiências que foram construídas com Deus no secreto. Matou urso e leão, ninguém viu, mas Deus estava lá. Ninguém viu quando você batalhou contra o leão, que veio para tentar tomar o que era seu. Oh, aleluia. Mas Deus estava lá. Tem alguém que te julga pela aparência. Tem alguém que abre mão fácil daquilo que foi gerado lá atrás. Mas o Espírito Santo falou para mim: meu filho, Instagram, Facebook, Reels, YouTube, nada disso nunca vai ser maior do que uma vida construída comigo no secreto de oração. Oh aleluia. Não abra mão, oh aleluia, das experiências que Deus gerou contigo, por conta de uma novidade que o homem possa te apresentar. Oh aleluia. Porque foram elas que te trouxeram até aqui. Tem muita gente abrindo mão dessas experiências. Oh, aleluia. Resultado que Deus dá para a gente, a honra e a vitória que Deus dá para a gente em público, é somente o resultado daquilo que foi construído no secreto. Pastor, eu passo por isso direto. Eu não sou um camarada de estar muito no meio de grupos. É meu jeito. Eu fui assim quando era do mundão. Eu andava com 2, 3 do meu lado. Eu sempre fui assim.
Pastor Pedro está comigo aqui porque é meu amigo particular. Igual a ele, eu tenho mais 4 que frequentam a minha casa, eu frequento a casa dele. Eu sou de ficar sozinho, você pode me acompanhar na rede social, é eu e minha esposa. Então eu não sou de estar nos grupos. Eu não sou de viver de aparência, eu não gosto. Eu valorizo muito a minha esposa e meus filhos. Eu gosto muito de pensar em construir um futuro para eles. Então quando as pessoas veem a gente chegando em grandes congressos, porque Deus é promessa lá de trás, eu não me surpreendo, não sobe, não enche minha cabeça, porque lá atrás, quando Deus me arrancou da criminalidade, Ele falou: eu vou confundir muita gente através da tua vida, que eu vou te confiar algo diferenciado. Eu falei: amém, estou aqui. Eu pensei que ia viver de contar meu testemunho. Eu tenho muita história, 10 anos de criminalidade, eu tenho história para te contar. Só que Deus falou: vou fazer diferente, eu vou te botar para ensinar a minha palavra. Eu falei: amém. Para as pessoas falam: tu conta pouco do teu testemunho. Eu falei: porque Deus não mandou. Ele não falou que eu ia viver do meu testemunho. Maravilha quem vive, eu não vivo. As pessoas acham que é até chato, porque eu não conto meu passado, eu não gosto. Deus me deu um dom. Esse dom tem aberto portas, colocado em congressos, eventos grandes. E a pessoa fala: como é que pode? Porque não tem aparência, não está no meio, só vive família. Casou com a primeira mulher e está até hoje. 5 filhos. É diferente. Não aparece. Aí a pessoa te vê num cartaz de um evento grande, fala: cara, mas como é que ele chegou até lá? Como é que pode? Será que é isso mesmo? Aí te olha com desdém no início. Aí depois que você prega, o negócio acontece, vira teu melhor amigo. Eu sou humilde, trato bem, paz. Mas para se sentar na minha mesa, na minha casa, só quem está comigo desde lá de trás. Aquele que está ali sentado, abriu porta para mim quando eu não tinha a mínima condição de abrir porta nenhuma para ele na mesma altura. Mas ele falou para mim, há 10 anos atrás: vi Deus na tua vida. Foi, pastor Pedro? Dá honra a quem tem honra. Estou até roubando o teu galardão lá do céu, né? Perdoe, pastor. É um irmão. Lá atrás, pastor Edvec, campo fechado, difícil. Como me abençoou? Foi, pastor? 20, 30 filiais que eu preguei lá de Edvec, tudo tem um dedo de Deus. É só a bênção, meu pastor. Você está me entendendo? Mas tudo isso é resultado daquilo que foi construído no secreto. Então não fique com vergonha das honras que Deus tem para você. Amém? Deixa alguém pensar: caiu de paraquedas, mal sabe que lá no secreto, quando ninguém estava vendo, quando alguém estava pensando que tua vida era fácil, tu estava lá matando urso, matando leão, oh aleluia, oh glória. E você tem autoridade para dizer que se não fora o Senhor, oh aleluia, porque quando Davi chega diante de Saul, ele diz: Saul, Deus me deu vitória, oh aleluia. Quando eu cuidava das ovelhas de meu pai, veio urso, eu venci, veio leão, Deus esteve comigo. Davi está dizendo: de sobrenatural eu entendo. Oh glória. Então vamos lá. Valorize as experiências que Deus gerou contigo, porque quem não valoriza essas experiências acaba morrendo no campo de batalha, acaba morrendo no deserto. Não sofra da síndrome de H. Qual é a síndrome de H? Está no deserto em Gênesis 21. Conhece Deus, está com a promessa na mão e está pedindo a morte. Por quê? Porque ela esqueceu das experiências que foram geradas lá atrás. Pastor Henrique, meu amigo Luiz, pastor Luiz. Aleluia! O deserto de H em Gênesis 21 não é o primeiro deserto da vida dela. Ela já tinha passado pelo deserto lá em Gênesis 16. Ela passou pelo deserto em Gênesis 16. Ela não conhecia Deus e ela não tinha promessa. E o deserto não matou ela. Vocês sabiam que manifestação teofânica após a queda lá de Adão, aqueles encontros que aconteciam entre Adão e Deus, após isso, a primeira pessoa, pastor, para quem Deus se manifestou de forma visível,
de forma teofânica. Teofania é uma expressão emprestada do grego bíblico, tá bom? É uma expressão grega aglutinada. Duas expressões, a expressão teos, que é Deus, a expressão fania, da onde vem a expressão grega faraneio, que aparece nos manuscritos do Novo Testamento, para falar de algo que se manifesta de forma visível. Então, teosfania, ou teofania, pelo som, né, da fonética da nossa semântica, significa uma manifestação visível de Deus. H, pastor, foi a primeira pessoa que o anjo do Senhor se manifestou em Gênesis 6. Liberou uma promessa para ela e disse: agora volta lá e se humilha diante da tua senhora. Ela obedeceu, voltou. Ela viu a promessa se cumprindo. Ela conhecia Deus. E agora, só porque quem disse que ia abraçar ela mandou ela para o deserto, ela ficou tristinha. Está pedindo a morte. Ei, essa guerra que você está travando não é a primeira batalha. Esse deserto que você está passando não é o primeiro deserto. Você passou pelo deserto lá atrás, não conhecia Deus, ou talvez conhecia Deus pouco, não tinha promessa visível na tua vida, talvez nem promessa você sabia que tinha de Deus, e o deserto lá atrás não te matou, a guerra não te parou. Não é hoje, aleluia, conhecendo Deus, tendo Deus na tua vida, tendo promessa, aleluia, que essa guerra vai te parar, que essa crise vai te travar, que esse gigante vai falar o que vai fazer ou acontecer. Não! Valorize as experiências, oh, aleluia. Cadê você? Só você, oh, aleluia, que só chegou até aqui por causa das experiências que Deus gerou com você. Abre a tua boca, rasga a tua alma e diz: Golias, você não vai parar a minha caminhada, a minha caminhada. Golias, sai da minha frente, porque o Senhor dos Exércitos, aleluia, ele pega o cajado na mão. Olha a experiência, olha só o valor que se tem experiência com Deus. Ele pega o cajado e ele vai direto para o campo de batalha? Vai? Não. Ele vai para o ribeiro. E aqui eu finalizo a mensagem. Ele não foi direto para o campo de batalha? Pastor, ele não foi direto para o campo de batalha. Por quê? Ele foi lá no ribeiro e escolheu 5 pedras lisas. Irmão, se mexe comigo. Por quê? Porque Davi vai me ensinar que não dá para derrubar gigante sem primeiro ter descida. Porque quando ele vai no ribeiro para escolher 5 pedras, ele tem que descer, porque pedra não dá no céu, dá no chão. Reparou? Tem gente que quer derrubar gigante sem primeiro ter joelho no chão. Aí não dá, né, Gabriel? Vinícius, como é que pode? Tem gente que acha que vai vencer gigante no campo de batalha sem primeiro levar a guerra para o joelho. Não dá para derrubar Golias sem primeiro ter uma vida de descida. Por quê? Porque é na descida, pastor, que Deus vai te dar a estratégia da vitória. Quando ele desce, Deus apresenta as 5 pedras. E por que que Deus vai dar a estratégia e não a vitória na descida? Simples. Porque a estratégia só funciona na vida de quem obedece. E muito antes de me fazer vencedor, Deus quer me fazer ter uma vida de obediência. Porque vitória não coloca para dentro do reino, mas uma vida de obediência, o aleluia, o rei te coloca. É por isso que Deus te dá a estratégia e não a vitória. É Deus dizendo: para vencer vai ter que obedecer. Oh, aleluia. Para vencer vai ter que obedecer. A tua vontade era ir dar na cara, mas Deus está dizendo: vai para o joelho. A tua vontade era ir direto para a rede social, mandar meia dúzia de indireta, mas Deus está dizendo: vai para o joelho. A tua vontade era lá arrancar o aplique do cabelo, mas Deus está dizendo: vai para o joelho. A tua vontade era lá dar um pescoção, gritar: sou sujeito da mulher, sou sujeito do homem, no mundo não leva a desaforo. Só que Deus está dizendo: vai para o joelho. Joelho no secreto, pastor, é Bíblia. Irmão, comigo aqui, é a Bíblia.
Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Deus que te vê no céu. O versículo parece que não tem lógica. Por quê? Porque se eu estou orando, teria que ser o Deus que me ouve. Mas o texto de Deus que te... Por quê? Porque primeiramente para Deus o que conta não é o que sai da tua boca, é o que o teu comportamento entrega. É difícil dar conta. Tu deu glória porque tu é crente. Tu é crente. Minha mensagem é aquele tipo de mensagem que não acontece aquele popular que as pessoas falam, vai virar a casa. Não, mas vai te confrontar e vai te colocar no céu se tu receber e guardar na tua alma. Oh, aleluia. Porque se a tua boca não condiz com aquilo que o teu comportamento está entregando, não tem compatibilidade. Está pegando isso aqui? Então aprende o que o Espírito Santo falou para mim. Não é sobre se acomodar, é sobre reagir da forma correta. É no joelho. Dá até um hashtag lá, não dá não? Não é sobre se acomodar, pode me marcar. É sobre reagir da forma correta. Não dá para derrubar gigante de qualquer maneira. Oh, aleluia. Ele desce. Porque eu estou para ver gigante se manter de pé diante de quem tem uma vida de oração, oh, aleluia. Eu estou para ver crises permanecerem sobre a vida de alguém que tem joelho no chão, oh, aleluia. Eu estou para ver tempestades continuarem, oh, aleluia, sobre a vida de alguém que tem intimidade de oração, que abre a boca para clamar, que ora. Eu estou pregando para alguém hoje que precisa entender, através do teu clamor, toda a sentença de Golias, toda a sentença do inimigo, aleluia, será despedaçada, aleluia, glória. Tem alguém que crê nisso? Tem alguém que crê nisso? Tem alguém que crê nesta palavra? Levanta a mão, deixa eu liberar uma palavra. Levanta a mão, deixa eu profetizar. Tiago 5,16, parte B. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Só a igreja que crê, rasga a tua alma e abre a tua boca para adorar. Céu e calabadaravasaio, do que calabadaravassúria. Satanás achou que os gritos de Golias iam fazer você perder o equilíbrio, ficar desesperada, correr por tarja preta, bater cabeça ali, ficar transtornado, mas ele quebrou a cara. Tu foi pro joelho, e no joelho hoje Deus disse: eu preparei esse culto de quinta-feira para te dar uma estratégia de vitória. Pastor Henrique, posso colocar eles de pé? Tem permissão? Se coloque de pé em nome de Jesus. Meu tempo já foi ali, tá bem ali, fica até em vermelho. O pregador fica bem ligado. Olha para mim, já encerra, pastor. Você vai entender o tema da mensagem agora. Ele vai escolher 5 pedras. Quantas pedras? 5. Mas a pergunta que vai nascer sempre é: por que 5 pedras se ele precisava só de uma? Pergunta para ele: por quê? Na próxima vez que eu vier aqui, eu explico para vocês. Amém? Pastor Henrique já vai ter que ver um jeitinho de uma data aí para janeiro, dezembro, não tem jeito. Amém? Eu vou entregar, estou brincando, gente, calma. O rapaz falando, tu não passa nessa porta, calma, estou brincando. Calma, mano, brincadeira. Por que 5 pedras? Vinícius, por quê? Fala para mim, meu seminarista abençoado, por que 5 pedras? Hã? Se só precisava de uma. Pastor Pedro, por quê? Aí Deus falou assim para mim: meu filho, em algum momento você viu no texto eu mandando Davi escolher 5 pedras? Eu falei: não. Tem coisa que é só o Espírito Santo, mas não tem jeito. As pessoas acham que a gente que é da área do ensino somos frio, que não sei o que. Meu irmão, gosto de um monte. A gente vai para um monte depois do culto.
Vamos dar lugar, gosto de monte, falo em mistério. Eu sou um pouco mais tranquilo. A minha esposa é mais penteca, ela dá as cambalhotas, pula, roda. Eu sou mais... O que fizeram comigo, né, amor, na consagração da raiz? Porque sabem que eu sou tranquilo? Pô, me gastaram, irmão. Teve um que veio, me sacudiu. Eu fiquei sacudido, eu falei, Jesus, me gastaram, porque sabem que eu sou meio batistão. Mas eu gosto dos mistérios. Comigo não tem essa, não. Eu sou sensível à voz do Espírito. E eu sempre pergunto, quando eu estou lendo, eu entendo, eu falo, Senhor, me explica. Aí Deus falou assim, meu filho, tu viu um momento? Eu mandei Davi escolher 5 pedras. Eu falei, não. Porque eu não preciso falar para você aquilo que você sabe que tem que fazer. Eu não estou mandando criança para o campo de batalha. Eu estou mandando gente experimentada. Eu falei, peguei. Por quê? Porque escolher 5 pedras revela a atitude que Davi tomou. Mas uma pedra derrubar Golias revela o resultado que Deus deu. Aí Deus falou para mim, meu filho, a atitude quem toma é você, o resultado quem dá sou eu. Levanta a mão, oh aleluia, oh glória, porque eu preciso profetizar para alguém hoje. Se prepare, por quê? Porque nesse campo de batalha o Senhor dos Exércitos vai te surpreender. Só você que crê nesta palavra, oh, aleluia, o céu está aberto sobre a Nova Vida Ebenezer, e é uma bandeira de vitória, oh, aleluia, descendo. Quem tem mão para receber, quem tem mão para receber, Deus está dizendo para alguém nessa noite, Golias está com os dias contados. Carol vai louvar a Deus, pastor? Vai dar tempo, pastor? Carol, alinha com a banda, por favor. Alinha com a banda. Até meia-noite a dia, gostei. É mini vigília, ninguém me avisou nada. Amém, senta aí para me ouvir mais meia hora. Tô brincando, calma, gente, olha para cá. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Deus vai te surpreender nesse campo de batalha. Tu pensou que seria para dezembro. Deus está dizendo, vou te surpreender. Vai ter culto de ação de graças antes de outubro acabar. Antes de findar novembro vai ter culto de ação de graças. Tu recebe isso aqui? Tu achou que ia ter que dar todas as voltas na campanha. Só que Deus falou, decidi te surpreender. Por causa da tua atitude. Tá chovendo, mas tu veio para o culto. Aleluia, tá frio, mas tu não falta uma consagração. Mesmo em dia de frio, chuva. Tá até reclamando com o pastor, porque uma consagração por semana tá pouco. Aleluia. Deus adora surpreender esse tipo de pessoa, pastor. Glória. Se prepara, porque Deus vai te surpreender. É nesse campo de batalha, Deus vai te surpreender. Tiago Magolias está gritando muito. Sabe por que ele grita? Para tentar te assustar psicologicamente. Por quê? Porque ele sabe que não pode tocar. Então, se ele sabe que não pode tocar, ele grita para tentar te assustar. Mas Deus está dizendo, somente faz a tua parte, porque Deus vai te surpreender. Olha o tema, o Senhor dos Exércitos. É no plural os exércitos. Para cada batalha que a vida te apresentar, Deus tem um exército preparado para te dar vitória. Aleluia. E Deus só faz isso para botar os anjos dele para trabalhar. Porque Deus só piscar. Deus só piscava e Golias era fulminado no campo de batalha. Só que Deus falou, não, vou surpreender. Vou mandar um garotão que ninguém dá nada. Deus é terrível. Deus é terrível. Aleluia. Pastor, hoje é fácil ver a Ebenezer crescendo. E lá no início, 9 anos começou? Tem 9 anos, né? No primeiro mês, coisa de louco. Vai sair, pastor? Vai mesmo, tem certeza? Tu acha que alguém levou fé na visão? Tu acha que alguém acreditou na atitude de ir descer, pegar a estratégia e começar a construir? Hoje é mole, pastor.
com 200, 300 membros, que ainda é pouco perto da promessa que Deus tem para o Senhor. Isso aqui vai ficar pequeno. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, para onde vai largar, mas vai ficar pequeno. Se vai construir galeria, eu não sei, mas Deus já deve ter falado com o Senhor. Hoje é fácil acreditar. E lá atrás, no primeiro ano, para derrubar Golias, e no segundo ano, para derrubar Golias, e no terceiro, 9 anos. Aí, pastor, daqui a pouco é 10. Para quem disse que nem ia passar de um ano, 3 meses que deram, né? Fogo de palha. Está emocionado. A Aldeia levantou um verso de doido para vir com o Senhor. Coisa boa, glória. Um exército de doido, glória, que segura na tua mão e fala: pastor, tamo junto e não abra a mão. Pode vir Golias, pode vir Faraó, pode vir muralha de Jericó, pode vir exército filisteu, exército etíope. Quem está conosco é o Senhor dos exércitos. Cadê você que crê? Cadê você que pode abrir a tua boca para adorar? Levanta a mão e recebe isso aqui. Levanta a mão que eu vim como profeta. Hoje eu tive um dia que só Jesus. Batalha de batalha. Eu falei, hoje eu vou lá com vontade de pregar. Levanta a mão. Eu profetizo o tema dessa mensagem. Deus vai te surpreender. Só quem acredita, abre a tua boca para dar glória. Só quem acredita, se quiser falar em mistério, a hora é agora, oh, aleluia. Se quiser glorificar, a hora é agora. Deus vai te surpreender. Quem dá Eu quero a convidar aqui última no altar. Antes da palavra? Carol entrar com o louvor, segura. Calma, um minuto. Quando ela louva, eu quero convidar aqui na frente. Desculpa, meu amor, só para mim não te atrapalhar cantando. Minha voz é horrível. É porque se eu falar tu cantando, eu vou te atrapalhar. Sua voz é linda com a mistura da minha voz horrível. Olha pra mim, por favor. Um minutinho, meu amor. Só quero fazer um apelo. Quando meu amor estiver louvando, Carol Costa estiver louvando, se tiver alguém hoje aqui que precisa entregar a sua vida para Cristo, essa é a melhor atitude que você pode tomar agora, a princípio. Porque a atitude quem toma você, o resultado quem dá é Deus. E posso te falar algo? O resultado já está garantido. Por quê? Porque o que Deus tinha que fazer por nós já fez. Entregou o filho dele na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Então qual é a atitude que eu devo tomar? Aceitar o sacrifício que Deus nos concedeu. Então, quando a Carol, meu irmão, estiver louvando, eu quero você aqui. Olhe para mim. Se Deus mudou a minha vida, esse traficante de droga, que não prestava, era para me morrer com 18, com 17, 18, com 21, alguém falou, tá fazendo hora extra na terra, pastor. Em julho eu fiz 40 anos, nem parece, né? Todo mundo se escandaliza, todo mundo dá 25, 27, 40 anos. Deus me deu uma esposa maravilhosa, que já me deu 5 filhos, 5 herdeiros. Mamãe tem 5 netinhos. Ó, que maravilha. Para quem ia morrer com 18, oh glória. Cristo mudou minha história e muda a sua hoje. Tiago, eu tenho problema com maconha, com bebida. Eu não posso ouvir uma Anitta, uma Ludmilla, que o corpo já mexe sozinho, não tem problema nenhum. Pode vir assim mesmo. Porque no altar tem regeneração. No altar hoje Cristo vai mudar a tua vida. Ele disse que veio para os enfermos, para curar. Tem cura no altar hoje. E se tem alguém que já aceitou Jesus, mas está mais para lá do que para cá, pode vir também. Você que sabe que se a trombeta tocar agora, você tem dúvida se você vai. Tome a atitude de se reconciliar no altar hoje. Não brinca com salvação, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não brinca com a tua salvação. Vou falar de novo. Não brinque com a tua salvação. Jesus está voltando. A trombeta vai tocar antes desse culto terminar. E aonde vai ser a tua eternidade? De morte ou de vida? Então você que já aceitou, mas está mais lá do que para cá, eu te convido a vir no altar se consertar. Tiago, eu estou com vergonha. Vão ficar me olhando. Quem está aqui dentro te olhando, quando a trombeta tocar, não vai ter poder para te levar para o céu. Mas o que estiver aqui fora, te vê lá dentro, está provando, sondando os teus pensamentos, está dizendo: vem para o concerto, vem para o concerto, vem para o concerto.